Que a gente faz uma vez por mês, a gente tem trazido boas palestras, também temos trazido música, hoje especialmente aí, um trabalho lindo aí que vai nos esclarecer sobre várias coisas. E a gente chama o público, né? Mas infelizmente no domingo o pessoal tem um pouco de preguiça, né? De vir. Mas está ótimo, vocês todos estão aqui aqueles que precisam, né? E vocês vão divulgando, né? Tudo que for conhecendo aqui, vai divulgando para o pessoal. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, tá? Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, aos amigos dessa casa, que permite que nós possamos estar aqui hoje. E a maneira como nós quisermos acreditar, pode ser o mentor, o Espírito Santo, o anjo da guarda, mas essa casa é envolvida pela espiritualidade superior, nos ajudando a cada dia a estender a mão para alguém que sofre, a fazer a diferença na vida de alguém, esclarecer a mente das criaturas. Que nós possamos, Mestre amado, nessa manhã de domingo, ter essa ajuda espiritual que envolva o Ronaldo e o Paulo, que vão trazer a palavra para nós, vão trazer o conhecimento de algo tão importante, e que eles sejam inspirados pela espiritualidade superior. E que o nosso Mestre Jesus, que sempre nos ensinou que deveríamos ajudar o máximo de pessoas possíveis, aprendendo a amar, respeitar e fazer o que tiver ao nosso alcance para ajudar cada uma das pessoas que passaram por nossa vida. E assim nós estamos tentando, dia a dia, fazer o nosso melhor. Sem a ajuda da espiritualidade, nada faríamos. Que essa ajuda venha e que nós estejamos abertos, mente e coração. E que nesse momento estejamos com a mente e o coração abertos. Para que tudo aquilo que a espiritualidade nos der nessa manhã de domingo possa ser absorvido, possa nos ajudar, nos fortalecer, a vencer cada etapa da nossa vida. E assim, envolvidos no amor do nosso Mestre Jesus, no amor do nosso Pai amantíssimo, nós pedimos permissão para darmos por iniciada a palestra desta manhã. Que assim seja. Bom dia! Bom dia! Nossa, que legal! Bacana estar aqui, encontrar amigos, fazer novos amigos. E o nosso assunto de hoje começa dizendo: sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Quero agradecer ao Luz Divina pela oportunidade de abrir as portas para a gente poder falar juntos, que falam muito ao coração humano, falam muito das nossas dificuldades como família, como sociedade, porque nós estamos aqui todos para podermos aprender e nos transformarmos, né, um pouquinho melhor. E nós vamos... Então, todos nós somos nesse nosso encontro, e o assunto que nós vamos abordar hoje é a questão da dependência química dentro do lar, mas analisando dos diferentes, o porquê e o para quê. Interessante na língua portuguesa, quando nós falamos porquê, geralmente nós estamos indo ao passado e buscando geralmente um culpado. E quando nós falamos para quê, nós já estamos indo para o futuro e normalmente enxergando uma coisa boa. Como podemos enxergar coisas boas em tragédias familiares ligadas ao problema do uso de álcool ou uso de droga? Esse é o grande objetivo de hoje. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Ronaldo Campos, eu sou dentista de formação, tenho 63 anos, 1,64 m, estou pesando 92 quilos, né? Já estou mais para lá do que para cá,
já consegui construir muitas coisas e também já fiz muitas coisas erradas na vida, e a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Mas a minha história maior é que eu percebo hoje claramente que a vida, ela nos oferece surpresas. Quando nós somos jovens, nós sempre imaginamos, que nós vamos casar, encontrar um grande amor, a gente vai ter um emprego, uma empresa, e que a gente vai decolar e vai viajar pelo mundo e vai ser felizes para sempre, Isso é o que todos nós sonhamos, e algumas vezes a vida nos oferece algumas surpresas. E eu também passei por uma grande surpresa, que quando eu achei que eu tinha chegado no auge do meu sucesso profissional e empresarial, a minha vida desabou de um dia para outro, quando eu descubro que dos meus 4 filhos criados no que existe do bom e do melhor, 2 tinham usado droga e 1 tinha desenvolvido uma doença chamada dependência química por cocaína, que eu nem sabia o que era. Meu filho tinha entrado para o PCC, tinha virado bandido e estava internado em algum lugar no interior do estado de São Paulo, que eu não poderia saber. Foi assim que eu fui apresentado à droga. Mas o mais doloroso é que depois, ao apurar melhor a história, o que mais me indignou na vida não foi o fato do meu filho ter usado droga. O que mais me indignou é como é que meu filho usou droga durante 8 anos e eu não percebi. A minha indignação foi muito grande, porque quando os nossos filhos começam a usar droga, eles melhoram como filho, eles ficam mais soltos, mais descolados, mas tudo aquilo é apenas uma ilusão. Então a minha indignação foi tão grande, e eu quis entender por que os nossos filhos usam droga, por que o marido de muita gente bebe, por que tem gente que se suicida. A dor humana sempre foi algo que me incomodou bastante. Nem sempre estamos preparados para enfrentar certos desafios dentro do lar. Para tirar a carteira de motorista, você tem que fazer curso e fazer prova. Para você aprender uma profissão, você tem que fazer curso e se qualificar. E para ser pai e mãe, a gente faz curso. Para ser marido, esposa, a gente acha que tudo é natural e a gente já sabe o suficiente. Então nós muitas vezes chegamos ao casamento, constituímos família totalmente despreparados. Para a convivência a 2 é muito difícil, e nós temos que exercer muita tolerância e nos apegarmos muito às lições da Bíblia, do Evangelho, porque eu acho que algumas vezes o casamento tinha que ser um ato de fé, porque os desafios são imensos. E hoje eu posso dizer, gente, nada compensa um lar destruído. Eu, como profissional, tive um grande sucesso profissional e empresarial, mas a minha família ruiu, e a dor foi muito grande. E aí a gente começa a perguntar o porquê. E quando a gente busca os porquês, a gente sempre está querendo buscar culpados. E nós não somos culpados, gente. Nós vivemos numa sociedade imperfeita que ainda não assimilou os ensinamentos do Cristo, e nós ainda temos muita dificuldade de perdoar, de tolerar, muita dificuldade de lidar com os problemas relacionados à humanidade. Hoje eu digo que o grande desafio do ser humano é manter um casamento, é manter a educação de filhos, é manter um rumo, principalmente nesse mundo virtual de ilusões, onde todo mundo acha que entrando no TikTok vai ser famoso, que todo mundo postando alguma coisa no Instagram vai ser famoso, e nós sabemos que a fama, ela é para poucos e ela tem um gosto muito amargo. Então não é tão simples assim. Gente, o porquê de nossas dores sempre tem uma causa justa. Eu não acredito no acaso. Quando eu olho para cima e olho as estrelas e vejo que nós vivemos num universo que tem bilhões e bilhões de galáxias, eu vejo a grandeza de Deus.
Eu acho que a melhor forma de você entender Deus é olhando as estrelas. Então eu não acredito no acaso. Eu acho que tudo que a gente passa na vida, ela tem uma finalidade que contribui para o nosso bem. Nem sempre a gente aceita. Não é fácil aceitar a dor, a desilusão, o prejuízo. Mas tudo aquilo que a gente está enfrentando tem que ter uma causa justa, tem que ter algo muito bom que vai surgir daí. Então a gente vai aprendendo ao longo do caminho, e eu senti muito isso, que algumas vezes a dor que nos visita pode ser um chamado de Deus. Lembra lá no Evangelho, quando Jesus fala, muitos são chamados e poucos os escolhidos? Eu entendi que ter tido um filho na droga e no crime era um chamado de Deus, dizendo assim: você já provou a tua competência como empresário, você já mostrou a tua competência em muitos setores, agora eu gostaria que você usasse todos esses talentos para aliviar a dor da humanidade que está lá fora. E tanto é que te mandei um filho adicto, para que isso fosse o estímulo necessário para usar os seus talentos e competências para aliviar a dor do outro. Não aceitei isso de início não. Quando eu achei que descobri que meu filho usava de droga, eu achei que uma grande desgraça tinha acontecido na minha família. Só depois de muitos anos eu vejo que foi uma grande bênção. Gente, eu preciso agradecer a Deus por ter tido um filho usuário de droga. Se não fosse esse filho, não existiria Filhos da Luz, né? Muita gente aqui não estaria aqui. Olha quanta coisa vai surgindo. Então, quando a gente tem a fé em Jesus e a gente lê a palavra, entende a palavra, a gente percebe que até a dor que nos visita, ela está ali ao nosso benefício. Então, tudo que nos acontece deve ter uma finalidade maior. Então, se você teve um filho cego, é porque talvez a tua missão seja trabalhar com pessoas com deficiência visual. Se você teve um filho autista, eu acho que o teu chamado é para trabalhar junto do autismo. E se você teve um filho complicado e rebelde, é porque o teu chamado é para ajudar outras famílias que também têm filhos complicados e rebeldes. E olha o que tem de família sofrendo com os filhos por aí, imenso. E nós muitas vezes não temos para quem apelar, né? Porque a sociedade exige que nós sejamos pais perfeitos, mães perfeitas, que tenhamos um casamento lindo, maravilhoso, de conto de fadas. E não é assim a realidade. Nós precisamos aprender a lidar com a dor humana, com as desilusões dos relacionamentos amorosos, e dentro de casa também não é fácil. E eu tenho um amigo meu que diz assim: cara, na verdade, na vida, tudo é um processo em que a gente vai transformar a dor em amor. Temos que transformar as nossas dores em serviço de dedicação à dor alheia. Eu aprendi que as minhas dores se aliviavam quando eu ia aliviar o outro. Hoje eu realmente acredito que a cura das nossas dores físicas, das nossas dores emocionais, passa pelo serviço de alívio e cuidado dos outros. É cuidando um dos outros que nós nos curamos. O melhor tratamento para ansiedade, depressão, os transtornos psiquiátricos e a dependência química é: sai do teu mundinho e vai aliviar a dor de alguém. Aliviando a dor do outro, a minha dor também se alivia. E nós precisamos ter esse tipo de sensibilidade, porque não existe mundo melhor sem famílias melhores. Não existe mundo melhor sem famílias melhores. Nós temos que ser especialistas em criarmos famílias fortes, em criarmos famílias amorosas, famílias que se preocupam com o outro. Eu sou de uma época no passado que, quando você tinha uma rua, um vizinho cuidava do filho do outro. Hoje nós estamos vivendo um mundo da indiferença. Eu cuido do meu, cada um cuida do seu. Nós precisamos mudar isso, porque incêndio na casa do vizinho pode passar para a minha casa.
O meu filho convive com o filho do vizinho. Se eu não ajudar o filho do vizinho pode muitas vezes levar o meu filho para um caminho errado. Quantas vezes é o nosso filho que leva o vizinho para outros caminhos? Então, nós temos que entender que se nós queremos alguma coisa melhor, a gente tem que batalhar. Família. Eu fiquei muito feliz quando o Barueri criou a Secretaria da Família, que é comandada pelo secretário Silvio Macedo, que é alguém que a Filhos da Luz tem uma profunda gratidão, porque ele viabilizou um programa através do qual pessoas da cidade de Barueri são acolhidas na Filhos da Luz, e por isso que a gente tem um monte de gente. Nós precisamos que os municípios tenham secretarias da família, tão importante quanto qualquer outro tipo de secretaria, para que a gente possa realmente construir um mundo melhor. Então vejam bem, muitas famílias adoeceram sem perceber. Eu fiz parte dessa estatística. A gente não percebe quando a nossa família está adoecendo, porque a gente fica tão preocupado no trabalho, no estudo, vai na igreja, faz isso, faz aquilo, e a gente não percebe. Quando postamos fotos das nossas famílias no Facebook, todo mundo sorrindo, comendo pizza, viajando para Disney, indo no teatro, mas nós não colocamos ninguém coloca foto triste, dizendo: hoje eu briguei com meu marido, hoje eu discuti com meu filho, hoje o meu filho me ofendeu. Nós criamos um mundo de ilusão. A verdade é assim. As famílias começam a adoecer quando elas perdem o prazer de conversar um com o outro. E nesse mundo de celular, aonde todas as mensagens são todas cifradas, é tudo via digital, as pessoas não conversam mais olho no olho. Um dos sinais de adoecimento da família é a gente guardar mágoa. Uma família onde o marido guarda mágoa da esposa, a esposa guarda mágoa do marido, é uma família que está adoecendo. Então a gente precisa ter esse olhar. E quando a gente olha para a família, quais são os maiores medos dos pais no dia de hoje? Quando eu era criança, o maior medo de uma família era a filha engravidar fora do casamento. Gente, dava morte, era um escândalo. Hoje já não é mais escândalo não, né? Mas qual é o grande medo da família? Que os filhos caminhem para a bebida, para a droga. Então as famílias têm muito desse tipo de medo. A família brasileira sofre com a questão do abuso de álcool e uso de outras drogas. Todo dia tem reportagem da Cracolândia em qualquer meio de comunicação. O governo estadual não sabe o que fazer com a Cracolândia. E quanto maior o poder aquisitivo da família, mais vulnerável o filho é para a questão da droga. A maioria dos casos de violência e criminalidade se liga a essa questão. Eu fui voluntário na cadeia feminina de Itapevi durante 8 anos e percebi que 70% das mulheres que estavam presas se ligava à droga, tráfico de droga, venda de droga, marido na droga. A droga está destruindo a nossa sociedade, destrói a sociedade. Mas vamos dar uma ideia de estatística. O último levantamento confiável sobre dependência química foi em 2015. Em 2015, no terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas, ficou claro que em 2015, 3,2% das pessoas declararam ter usado drogas ilícitas. 3% da população brasileira é 6 milhões de pessoas. 6 milhões, 7, talvez 8 milhões de brasileiros usam droga. E 11% já começa a ter critérios para alcoolismo. Então, álcool e droga está pegando 15% da população brasileira.
E lembrando que cada família tem mais 4 pessoas, então nós temos uma quantidade enorme de pessoas sofrendo nesse país. E o que nós podemos fazer para mudar toda essa situação? Eu sempre falo que a bondade divina não daria esse problema se não desse meios da gente ajudar. E é comum, quando nós fazemos palestras sobre dependência química, a gente fazer uma pesquisa. Quem daqui nesta sala teve algum parente com um problema de droga? Todas as vezes que nós fazemos essa pesquisa, percebemos que de 40% a 50% das pessoas que nos escutam tem algum parente em primeiro ou segundo grau com problema de bebida ou de droga. Então, está muito próximo de todos nós. E aí a gente vai dizer o quê? Não existe família blindada contra esses flagelos. Achar que isso não vai acontecer na minha casa é uma grande ilusão. Vai acontecer sim, muito perto. Então nós podemos até dizer o seguinte: alguns de nossos filhos e netos podem até já ter entrado nesse caminho e nós talvez nem tenhamos percebido. Olha que coisa interessante. E aí? Será que a droga está perto da gente? Será que eu estou preparado para entender tudo isso? Vamos ver uma reportagem interessante? O jornal hoje começa com uma reportagem emocionante e ao mesmo tempo dramática. Nossas equipes acompanharam parentes de viciados em crack que saem às ruas à procura de filhos, irmãos e até de mães que abandonaram suas famílias por causa das drogas. Em Minas Gerais, de cada 100 pessoas desaparecidas, 18 são dependentes de drogas. A reportagem é de Cristiane Leite e Saulo Luiz. Ele está ali debaixo daquele viaduto do Márcia procura o irmão. Ela segue até outros pontos de consumo de crack. Achei. Ele está aqui no canto de cá. O pedreiro se irrita quando vê a irmã. Vai embora. Tá bem, eu vou agora. Agora eu vou. Técio, de 44 anos, ficou 5 meses fora de casa. Não quero que você fique gorda. Não quero te ver assim, não. O que nós vamos fazer pra você sair dessa vida, meu irmão? Você tem casa, você tem cama. Eu não tenho nada. Você tem comida, você tem sim. Eu não tenho nem aonde cair. Você tem sim. Você cai em outro, cai em qualquer lugar. Mas dói em mim. Eu estou nessa situação. É mesmo você sofrer. E eu vou sofrer enquanto tivesse. A família teve sorte, encontrou o Técio vivo e conseguiu interná-lo numa clínica. Em Minas, de cada 100 pessoas desaparecidas, 18 são usuárias de drogas. A mais perigosa é o crack. Vicia rapidamente, estimula a agressividade. Esta mulher ignora o movimento dos carros para perseguir outro dependente. Nossa equipe flagrou um usuário entregando a roupa do corpo a um traficante em troca de uma pedra. Para conseguir droga, os viciados abandonam o trabalho e a família. Dona Efigênia espalhou cartazes com a foto da filha, que sumiu de casa em janeiro. Elane abandonou 2 filhos pequenos e o emprego de manicure. Sempre falando comigo, eu estou devendo, eu tenho medo de mexer com as crianças, então eu tenho que ir. A polícia já sabe que muitos desaparecidos vão até as favelas para comprar drogas e viram reféns dos traficantes. Sem dinheiro, os viciados são mantidos em cárcere privado e obrigados a trabalhar para quem comanda a venda de entorpecentes. Tem advogados, tem médicos lá no meio, tem engenheiros. Foi o que contou a irmã deste homem que não quer se identificar. Ela subiu o morro para conseguir drogas. Como não pagou a dívida, a moça, que é formada em Química e em Matemática, foi obrigada a trabalhar para a quadrilha. Eles colocavam ela lá para ajudar na contabilidade. A moça ficou 12 dias presa na favela e só foi libertada com a ajuda de um investigador particular. Qual poderia ter sido o futuro da sua irmã em poder dos traficantes? Nós temos diversos exemplos em que ele entra, ele retorna para a comunidade e nós só localizamos morto porque a dívida cresce muito
ajuda de uma ONG formada por médicos, psicólogos e enfermeiros que se dedica a retirar viciados das ruas. A primeira busca foi em vão. No dia seguinte, a mãe de Kelly foi localizada vagando sozinha numa rua. O encontro foi emocionante. Cara, o que você está fazendo aqui? Com fogo na memória, cara. Cara, por favor, como você está com nós assim? Não. Maria Cristina está muito magra, quase irreconhecível. Cara, que cara de gente não, a gente pode ajudar. Nós somos uma ONG e a gente faz esse trabalho de ajuda às famílias, né, localizar e ver o que a gente pode fazer, sabe? Eu estou sentindo muito pensando eu estou sentindo muito sozinho, mas agora eu senti que eu não tenho controle, que eu não consigo cuidar dela sozinho. Qual droga que a senhora? Claro, estou controle, mas é um sofrimento danado. Você não sabe se comeu, igual eu tô falando que tá com fome. Você não sabe se está na chuva, você não sabe se está morta. Aparece uma reportagem, uma moradora de rua, vem criar o ML para saber se é minha mãe. E eu tô cansada disso já. Depois de alguns telefonemas, a ONG conseguiu que milhares de famílias lutam para encontrar uma vaga numa clínica. Você vai para um tratamento de 9 meses, lá você vai ter psicólogos de acompanhantes, terapeutas. Uma esperança enorme de ver minha mãe perto de mim, perto das minhas filhas, de acompanhar o crescimento das minhas filhas. Eu quero compartilhar com você que quando eu assisti essa reportagem aqui na redação, eu chorei muito. Eu precisei sair, respirar, tomar uma água. Nós sempre mostramos os viciados de longe. Nós sempre vemos os depoimentos das famílias falando dos seus também de longe. Mas hoje nós vimos o contato sendo feito, o momento do encontro. E é chocante ver o que a droga faz com uma pessoa, com uma família. Nós vamos acompanhar o tratamento da dona Maria Cristina, mãe da Kelly, e vamos torcer para que ela supere, se recupere e volte a conviver com a filha e com as netas. E aí? Quem tem propósito de vida se emociona com a dor dos outros? Você se emocionou de ver essa história? Quantos daqui se identificaram um pouquinho com essa história? Essa é a nossa realidade. E essa reportagem já é de 8 anos atrás. E de lá para cá o problema só piorou. Ou nós nos unimos como sociedade e cuidamos uns dos outros, ou o problema vai bater logo na nossa porta. Quantas mães sofrem com filho fumando maconha ou usando outras drogas? Mães, né? Quantas mães não dormem à noite perguntando onde meu filho está? O que vai ser da vida dele? Rezam, oram, sofrem com isso, né? Vejam, quantos lares tem algum filho na cadeia devido ao tráfico de drogas ou atos de violência para obter mais drogas? Essas mães vão nos presídios todos os fins de semana visitar seus filhos. Como é doloroso no dia dos pais alguém perguntar para a criança: cadê seu pai? Está na cadeia, está preso. Quanta dor surge nesses corações, né? Quanta gente aqui teve um pai alcoólatra, daquele que chegava bêbado em casa, batendo na mãe, batendo nos filhos. A gente tinha vergonha de levar a coleguinha dentro de casa só porque para descobrir que meu pai estava bêbado. São histórias, né? São histórias dolorosas, tristes, mas na casa de Deus, dor e esperança sempre caminham juntas. Sempre caminham juntas.
tudo isso mexeu com seus sentimentos e emoções, é porque você já está pronto, no ponto certo de uma grande transformação espiritual. Eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo, porque essa é a nossa realidade. Nós temos que reconstruir famílias, reconstruir famílias, ver se a gente consegue fazer alguma coisa para socorrer essas pessoas. São seres humanos, filhos de Deus, nossos irmãos, Então tudo isso nos mostra o quê? Que na vida ninguém faz nada sozinho. Até Jesus, para carregar a cruz, precisou de ajuda. Até o Cristo teve 12 discípulos para ajudá-lo.
se nós queremos um mundo melhor, nós temos que nos unir e fazer alguma coisa. Ninguém faz nada sozinho. E olha essa frase: quem ama tem amigos e quem tem amigos tem poder. No campo do bem é isso que vale. Quem ama tem amigos, quem tem amigos quer ter poder. Quer ter poder na vida, começa a ajudar os outros, porque logo você vai ter um monte de gente caminhando junto contigo e todo esse pessoal fazendo alguma coisa interessante, né? E como a gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente precisa de amigos. E agora eu queria chamar aqui o nosso amigo Paulo, para que ele continuasse a história, né? São as parcerias que... Bom dia a todos. Bom dia. Aliás, eu já estou feliz só de acordar, estar com o Ronaldo e ver vocês todos aqui. Já estou feliz hoje, estou abençoado. Mas depois dessa aula aqui, hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha história de vida. É tanto quanto parecida com a de muitos aqui. Muitas coisas que passaram aqui, parecia que eu estava falando do meu livro. Então eu vou contar um pouco até o que o Ronaldo nos ensinou, e estar com ele é uma aula todos os dias, e eu aprendi muito a usar o para quê, e o meu livro vem dizer muito isso. A gente fala o porquê, a gente culpa alguém, mas quando você fala o para quê, por que estamos passando por tudo isso, a gente começa a entender um pouco o sentido da vida, o sentido da gente ter que ajudar as pessoas. Isso faz um bem tremendo. E hoje eu vou começar com uma história. Até minha mãe não gosta muito que eu conto essa história, mas eu vou começar por ela porque faz sentido a toda a nossa vida. O meu avô veio de Minas Gerais para cá e a profissão dele até hoje é pedreiro. E quando ele estava morando em Osasco, ele se casou e teve a minha mãe e mais uma irmã gêmeas. E aos 3 anos o circo veio para a cidade. Naquela época o circo rodava as cidades com aquela zona, com tudo mais. E numa dessas visitas a Osasco, a minha mãe aos 3 anos foi visitar o circo e a minha avó se apaixonou pelo palhaço e levou minha avó embora. E a minha mãe aos 3 anos ficou morando na casa de vizinhos, de tias, e assim começou a vida da minha mãe. Logo passou um tempo, meu avô conheceu uma outra pessoa que foi ver se era a madrasta da minha mãe. E essa moça muito má. E logo já criança, minha mãe começou a fazer serviços em casas próximas de limpeza. Ela começou a ser faxineira. E foi se passando o tempo, uma das amigas da minha mãe falou: tem uma casa na região da Lapa, está precisando de gente para você querer ajudar. É um pouco longe de Osasco, mas é um emprego que você pode ganhar algum dinheiro. E quando ela foi trabalhar nessa casa, ela conheceu o meu pai. A minha avó a contratou. O meu pai estava logo se separando, tem outros 2 filhos. E a minha mãe ficou grávida aos 16 anos do meu pai. E ela falou: e agora, o que eu faço? Aos 16 anos grávida, o pai do meu filho está acabando de separar, ainda está casado. A minha madrasta não vai me aceitar em casa, como que vai ser? E aí o meu avô naquela época falou para o meu pai: você tem que assumir essa criança, porque é seu filho. E aí meu pai acabou aceitando a gravidez da minha mãe até num certo ponto. Então quando vinha visitar alguns parentes, ele tentava me esconder para dizer que eu não era filho dele. Ele tinha essa vergonha. E o meu pai tinha um grande problema, como de muitos, que é o álcool. E meu pai, logo quando pequeno, ele teve uma doença de Chagas, que é aquela que incha o coração. E ele teve que fazer uma operação logo naquela época. Ele colocou uma válvula naquela época, então tinha já um tempo de vida. Ele podia durar de 5 até 15 anos. E ele tomando aqueles remédios junto com o álcool, ele passava a ficar muito agressivo. Então tinha dias que a gente não sabia em quem que ia ser a vez que ele ia estar batendo ou fazendo algum tipo de violência.
E assim, logo aos meus 8 anos, o meu pai com esse alcoolismo, ele num bar, ele criando uma dose de conhaque, e o dono do bar falou: Décio, eu não vou mais te servir conhaque, porque você já tomou algumas a mais, e eu acho que eu vou parar por aqui. Ele falou: tudo bem, você não vai mais me servir? Ok. Ele foi até em casa, e naquela época ele gostava também de andar armado. Ele voltou em casa, pegou o revólver, voltou até o bar e falou para o rapaz: agora você não precisa mais me servir, e tirou a vida desse rapaz. Eu, aos 8 anos, estava na primeira série, eu logo vinha saber o que tinha acontecido. Meu pai já estava aparecendo já nos noticiários. Eu logo vinha saber que meu amiguinho, a 3 cadeiras na minha frente, era o pai dele que havia falecido. Meu pai tinha acabado de destruir duas famílias, a do meu amiguinho e a minha. E assim passei a visitá-lo no Carandiru. A minha mãe acabou se separando do meu pai, foi trabalhar numa outra casa de família, e nesta casa tinha a dona Olívia, e ela era muito severa na casa, e a minha mãe até hoje ela ama muito novelas. E quando eu estava na casa do meu pai, num desses dias a minha mãe saiu, chegamos na casa da dona Olívia, e ela não podia mais me dar comida porque a dona Olívia tinha fechado a casa, e a gente morava num quarto e um banheirinho no fundo. Até brinco que eu falo que fiz muitas as amizades com vários ratinhos, porque era um quartinho e você ficava vendo os ratos dentro do quarto. E nesse dia foi quando eu tive um contato maior com o meu anjo. Então eu falo, aqui a gente tem muitos anjos, e quando a gente acha ele, e ele existe, então em provas vivas, até o Ronaldo está aqui, a Lili, o Nilson, esses são os anjos que às vezes aparecem na nossa vida. E o meu anjo, quando a minha mãe foi no bar desse meu tio, falou: Lourenço, será que você teria um prato de comida para dar para o meu filho, que ele está com fome? E até hoje eu lembro dos olhos da minha mãe, vendo que é um filho passar fome. E o meu tio falou: o que está acontecendo na vida de vocês? E foi quando logo o meu tio acabou praticamente me adotando. Ele acabou sendo o mentor da minha vida. E quando eu estava na casa da minha tia, ela morava numa casa bonita, na Lapa, tudo mais, e a minha mãe acabou conhecendo uma outra pessoa, meu pai já estava preso, e nós fomos morar numa comunidade. Então eu tive esse choque grande de sair numa parte que você está feliz, e eu mudei para uma comunidade. Eu não entendia por quê. Eu falava para o meu tio, eu quero ficar aqui. E meu tio falou: não, você tem mãe, e você tem que continuar com a sua mãe onde ela estiver, você tem que estar com ela. E eu passei a viver nessa comunidade. E aí, para eu não ficar nessa comunidade, e o meu anjo também achava que eu não deveria passar o dia nessa comunidade, porque eu poderia me tornar um traficante, ou vender drogas, ou coisas do tipo, ele falou: você fica aqui no bar comigo. Ele tinha um bar ali na região da Lapa, e eu comecei a trabalhar com ele. E para eu estar com meu tio, eu tinha que falar que ia visitar meu pai aos domingos no Carandiru. Então eu não gostava de ir no Carandiru, mas eu gostava de estar com meu tio, que me dava aquela sensação de alívio por eu estar numa casa boa. Então, para os meus amiguinhos, eu sempre quis falar que eu morava naquela região, não na comunidade. E quando eu fui visitar meu pai no Carandiru, não sei se alguém já passou, mas que não queira passar, de você fazer essas visitas numa penitenciária. Você é revistado, em alguns momentos você fica pelado na sala para ver se você está com droga ou não. E quando eu chegava para visitar meu pai, a minha tia brincava: Décio, eu tenho uma surpresa para você. E eu ficava escondido atrás da parede, aí ele falava: nossa, a Virgínia veio me visitar, que era a filha dele mais velha. Então ele sempre gostou muito mais da minha irmã, e eu não era tão assim com ele. E quando ele me via, ele ficava meio que triste. Mas eu estava feliz porque eu estava com a minha tia, com a minha avó, e eu ainda estava na casa onde eu queria estar. E aí voltava para a comunidade, e aí você começa também a conviver e ver o outro lado da vida, né? Então comecei a ver muita facilidade, que era muito mais fácil eu estar junto com alguns traficantes, que você via eles às vezes aparecendo com carro, com tênis, e a facilidade fica maior. Mas aí também tinha uns amiguinhos que também eram outros anjos. Eles falavam: Paulo,
isso não é a vida para você. Vai seguir o outro caminho, que tem um caminho melhor. E quando eu estava com meu anjo no bar, ele sempre falava para mim, falava: na vida é fácil você trilhar, basta você seguir 3 coisas que eu vou te passar. A primeira é trabalhar, a segunda, estude, e a terceira, trabalhe. Eu falava: tio, isso é simples. E aí você começa a ver que na prática não é tão simples, porque ninguém quer hoje ir buscar as coisas como elas são, e é difícil você ir buscá-las. Você trabalhar, acordar às 6 horas da manhã e estudar até meia-noite, 1 hora, e você acordar, são para poucos. Muitos começam já no primeiro ano de faculdade, já desistem. E aí por que alguns acabam se saindo melhor que os outros? Porque eles continuam insistindo. E aí meu anjo, um dia, eu estava no bar e chegou um caminhão de bebida. E aí meu anjo falou para mim, falou: hoje você vai ter a sua primeira aula para a sua vida e você nunca mais vai esquecer dela. Essa aula vai se chamar honestidade. E a hora que chegou um caminhão de bebida, meu tio já conhecia o rapaz falou: Sr. Lourenço, estou com 2 caixas aí de cervejas que eu já tirei do outro supermercado e está sobrando. Você não quer ficar com elas? Meu tio falou: não quero. Isso não é meu e nem seu. Isso tem um outro dono. E o que você está fazendo lá na frente, a vida vai te cobrar. Não pense que hoje você está sendo mais esperto, mas lá na frente, isso vai te cobrar. E essa foi a primeira aula que eu tive com o meu anjo, no bar. E assim, voltando ao meu pai, o meu pai viveu 5 anos no Carandiru e faleceu no próprio Carandiru. Essa foi a vida triste que meu pai acabou prejudicando as pessoas. Então, ali eu comecei a observar, e meu tio sempre falava para mim: todo mundo sabe o que é certo, o que é errado. E quando eu estava na comunidade e eu comecei a estudar e ver muitas das coisas, eu falava para mim mesmo: eu vou mudar a minha vida. Eu quero sair daqui, eu quero dar uma casa para minha mãe, eu quero estudar, eu quero ser alguém de vida. E aí você começa a lutar e você vê que às vezes até os seus próprios familiares na sua casa são as pessoas que te colocam para baixo. E eu tinha um primo que trabalhava no bar, que era filho do meu tio, e ele mesmo sempre me questionava, dizendo que eu não tinha merecimento. Eu queria fazer muita natação, ele não me deixava, porque ele falava: você não merece, você não está estudando. E eu, naquela época, e tem muitos hoje tem dislexia, tem DDH, tudo mais. E todo mundo tem sua capacidade, e até a gente fala muito que nas escolas hoje, as escolas tinham que ver como que é a capacidade de cada um. Não adianta você fazer um monte de matéria, sendo que você nunca vai usar elas lá na frente. Então, até pouco tempo atrás, tive um episódio com meu próprio filho, e ele mesmo dizendo: pai, a escola está acabando comigo, me tire, senão eu vou morrer dentro dessa escola. Põe eu para trabalhar, eu trabalho no que você quiser, faço qualquer coisa na tua empresa. E acabamos levando ele para trabalhar, e hoje é um sucesso. Depois de 1 ano, é um sucesso. O menino é outro menino, não quer nem mais ver a parte de cerveja, não quer mais ver esses vapor que tem na vida, porque o trabalho e os exemplos acabou mostrando para ele. E aí eu digo que todo mundo aqui acaba vindo até namoro, né? Eu e minha esposa tivemos um episódio com meu cunhado, também com crack. Infelizmente não tivemos tanto êxito em salvá-la, mas a gente não desistiu. Ela está vindo sempre aqui, nós estamos aqui, porque nós queremos ser o anjo na vida de vocês e de muitas outras pessoas junto aqui com o Ronaldo. E logo esse meu anjo, quando eu tinha 12 anos, ele falou: você não vai ficar nesse bar e você não vai morrer igual o seu primo. Aquele primo que ficava falando que eu não tinha capacidade, mas o meu tio era aquela voz que falava: você vai sair daqui. E ele me colocou para trabalhar de office boy. Hoje são os motoboy, né? Mas eu aos 12 anos já pegava os ônibus e circulava São Paulo. E logo aos meus 14 anos tive um primo que também tinha uma empresa de cabo de cobre e fios de cobre, mas ele também não trabalhava da forma mais certa. Meu tio não sabia, mas eu vim saber depois que esse meu primo fazia as coisas ilegais, gostava de dar golpe nas pessoas. E eu vi o final que ele teve também. Então eu comecei também a saber o que é o certo e o que é errado.
mas tudo na vida tem um para quê. Esse meu primo tinha um sócio, e esse sócio acabou comprando uma empresa de cabos de cobre, que é para raios e tudo mais, e eu vi que quando todo mundo tem o seu dom, e eu vi que eu tinha um dom de poder fazer as vendas e as vendas corretas. E eu comecei a estudar, fui fazer datilografia, que hoje muitos nem sabem mais o que é a máquina de escrever, mas fui fazer. E eu tinha assistido, como minha mãe gostava muito de novela, tinha uma novela que acho que era o Irmãos Coragens, e um dos três, que era o Paulo, ele falava, depois que ele já estava com mais idade e ele venceu na vida, ele falava, enquanto vocês estavam ali desperdiçando o tempo de vocês, brincando, jogando bola, eu estava na biblioteca estudando. E eu comecei a fazer o mesmo. Eu comecei a pegar os livros e ficar no meu intervalo estudando cada vez mais, e aí eu comecei a ver os exemplos de quem deu certo. O que essas pessoas têm de diferente que eu não tenho? E aí eu falo para muitos. E aí eu falo para muitos que a capacidade nossa é tão igual quanto de todos que a gente acaba vendo aí. Então eu comecei a acompanhar muito a Antônia Emílio de Moraes, a Madre Teresa, o que ela tinha de diferente. A Madre Teresa, ela amava ajudar. A Antônia Emílio de Moraes era um empresário de sucesso, mas amava ajudar. O próprio Ayrton Senna, toda a sua determinação, mas amava ajudar. E eu, desde pequeno, mesmo quando eu não tinha condições, para mim até atravessar um cego na rua já era um motivo de eu querer estar ajudando uma pessoa. E aí eu comecei a pôr em prática tudo que essas pessoas faziam. Então eu trabalhava e cada vez estudava mais. E aos 16 anos eu fui trabalhar numa padaria também com outro primo. Então com parente não é bom trabalhar, vocês não fazem. Parente só de suga, infelizmente. É incrível, mas tudo tem um para quê. E eu estava ali novamente nessa padaria. Aí eu passei a acordar às 4 horas da manhã para fazer pães, servir, e a minha escola também. Então eu ficava até meia-noite, e 4 horas da manhã estava eu ali. Às vezes o padeiro não acordava porque estava bêbado, e eu ia lá fazer os pãezinhos. Fiquei 2 anos nessa vida, e aí esse sócio que estava com meu primo me ligou e falou: Paulo, estou precisando de você. Aí eu falei: mas eu não vou trabalhar mais com esse meu primo, com o Zé Roberto, que eu não quero mais ver tanta coisa que ele faz, é dólar frio, dando golpe nas pessoas, isso não condiz, eu não quero isso para minha vida. Ele falou: não, me separei da sociedade, estamos em algo sério, e eu quero muito você aqui comigo. E aos 18 anos comecei a me empenhar junto com ele na empresa para ver a gente cada vez vendermos mais. E nós começamos com 4 toneladas de cobre, e ele sempre colocava cada vez mais uma meta, se eu ia conseguir superar aquela meta. E toda meta que ele me colocava, eu passava ela. Era 4, 8, 12, 16, cada vez mais. Chegamos até 150 toneladas. E eu trabalhava por puramente amor, porque eu não trabalhava e ele não me dava as condições. Então eu trabalhava por amor. Até quando chegou o meu casamento com a minha esposa. E aí, até essa semana eu aprendi uma coisa com o Geraldo Rufino, e eu concordei muito com ele. O Geraldo Rufino também é catador de latinhas, é um empresário de sucesso hoje. E ele até me ensinou até a semana passada, ele dizendo que as mulheres, elas não têm o sexto sentido, elas têm 1000 sentidos. As mulheres são muito mais evoluídas do que os homens. E aí eu falei para ele: atrás de um grande homem, atrás do grande homem sempre existe uma mulher. Ele falou: errado, ela fica na frente. Você acha que você está na frente, mas quem está na tua frente é a mulher. Então a mulher é capaz, ou ela levantar o homem, ou também ela acabar com a vida do homem. Mas eu tive a sorte de ter minha esposa, que sempre acabou me levando para frente. E eu, com esse meu ex-chefe, ele também, infelizmente, naquela época, tinha algo que ele gostava de fazer, que se chamava vender notas fiscais. Que é você não pagar os impostos e você passar crédito para outros. E eu sempre com meu anjo na minha cabeça, que era o meu tio: faça o certo que dá certo. Muito obrigado, hein? Faz o certo que dá certo. Não queira passar a perna em ninguém, não queira ser mais do que ninguém. Não ache que você é mais do que alguém, porque nós não somos praticamente
Nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem que respeitar a todos. E eu, logo que eu fui casar, eu pedi para o meu chefe, eu falei, Laerte, eu quero casar, quero construir uma família, e eu queria que você fizesse um acerto comigo desse tempo que eu estou com você, para eu dar entrada no apartamento. E ele falou para mim, não precisa, porque a minha filha queria casar, não vai mais casar, ela está com um apartamento aqui próximo, e já pelo acerto nosso, pode morar nesse apartamento. Eu todo feliz, saímos, comemoramos. Aí minha esposa já falou, não, deixa eu morar sozinho primeiro no apartamento, depois a gente casa. Ela falou, não, nós vamos casar já. Me pegou, foi até a Praça Cornélia. Eu falei, mas você está se formando, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Ela falou, não tem problema, nós vamos fazer champanhe e bolo e nós vamos casar. E a gente obedece, né? Eu falei, tá bom, então lá vamos nós fazer crediários e casamos. Só que, para minha surpresa, quando eu voltei com o meu ex-chefe, ele falou para mim, Paulo, tem uma notícia ruim para te dar. Eu falei, qual? Ele falou, aquele apartamento que eu havia prometido para você, conversei com a minha esposa, com meus filhos, eu não posso mais te dar. Eu posso te alugar e depois você me paga o apartamento. E aí eu falei para ele, então vamos ser justos, eu nunca ganhei comissão, sempre trabalhei para você por amor. Eu acho que mais que justo hoje, a partir de hoje, você me dá uma comissão sobre minhas vendas e eu quero comprar um apartamento seu. Não precisa me dar o aluguel. E eu fiz 36 cheques para ele, perguntei quanto ele queria no apartamento. Falei, você pode me parcelar que eu não tenho todo esse dinheiro, mas eu vou buscar isso de uma outra forma. E comecei a ganhar dinheiro desde então. Aí eu comecei a preparar o meu futuro, porque eu sabia que a mentalidade dele não era para o certo. E aí um belo dia eu falei para ele, Laerte, você quer ser meu sócio? Ele falou, não, com você eu vou perder muito dinheiro. Pode seguir a sua vida, e caso você não dê certo, você pode voltar a trabalhar comigo. E na vida, tudo que a vida sempre me deu de dificuldade, eu sempre aprendi com ela. E eu sempre agradeci todas as dificuldades que a vida me deu, porque todas são aulas. Nós estamos aqui para aprendermos. Se você aprender com a dor, aí lá na frente você vai entender o para que você está aqui. E aí, é por isso que eu falo para vocês. A partir daquele momento que ele me colocou, que ele também não acreditava, e eu já tinha visto meu primo e tantas outras pessoas que não acreditavam em mim, eu falava, agora está na hora de eu provar que Deus está comigo. Nessa hora que eu comecei a trabalhar, conquistar mais as minhas coisas, ver o mercado e crescer cada vez mais, e sempre com aquele propósito de trabalhar, mas continuar ajudando as pessoas, sempre, incansavelmente. Então tudo que tinha alguma coisa para fazer, para ajudar, eu ia com o maior prazer. E é por isso que nós também estamos aqui, junto com o Ronaldo, para trazer mais pessoas para estar ajudando, entender essa causa que tanto precisamos estar juntos, fazendo a diferença na vida de alguém. Então, hoje aqui eu trouxe até o meu livro, até o Ronaldo me deu a sugestão, achei bacana. De quem quiser o livro, é só pedir, mas um comprometimento de ler. E até essa semana eu fiz um podcast sobre esse meu livro, e aí eu lembrei de um episódio que teve do meu livro, que era um rapaz que trabalhava no kart de Jaguaré, e já há muitos anos ele ficou trabalhando nesse kart, até o dia que o kart fechou. E ele acabou perdendo o emprego, ele não tinha recursos mais para ficar se mantendo durante os meses. A primeira coisa que ele cortou foi o plano de saúde. E quando ele cortou o plano de saúde, 2 meses, sua filha descobriu um câncer. E ele falou, a vida inteira eu paguei o plano, agora que eu não tenho ela com câncer, eu não posso ajudar. E começou a passar o tempo, as dificuldades dele dentro de casa e tudo mais. Ele preparou uma corda para estar se matando dentro do banheiro. E por ele ter me conhecido, ele foi no dia que eu lancei o livro, ele falou, antes de eu morrer, pelo menos eu quero ler o livro do Paulo. E ele leu o livro, e no final disso, ele me mandou uma mensagem logo após, dizendo, Paulo, eu sou um covarde, eu não passei nem 1/3 do que você passou na sua vida, e eu estou querendo tirar a minha vida
sem ao menos lutar por ela e mostrar que eu vim nessa vida para deixar uma história, para deixar um legado, para deixar para os meus netos história, deixar para os meus filhos uma história, mostrar que eu consegui fazer algo de melhor nessa vida, que eu não passei em branco nessa vida. Eu falei, então eu quero te agradecer por hoje você salvar a minha vida. E agora eu vou deixar o Ronaldo falar. Agradeço vocês demais, gente. E depois quem quiser o livro, a gente vai fazer esse propósito aí de quem quiser o livro pedir, depois a gente vai fazer o comprometimento de quem pegar, ler e passar para alguém. Obrigado. Então, vocês percebem que a vida é feita de histórias? Todos nós podemos transformar a nossa história em algo bom e melhor, se a gente abandonar a posição de vítima. Nós somos herdeiros das nossas ações. Eu posso ter tropeçado ao longo do caminho, mas eu não preciso continuar assim. E a bondade divina, a misericórdia divina é para todos. E nós podemos, na Filhos da Luz a gente tem a receita da recuperação. Olha só, fazer o certo com disciplina, com muito amor, sem reclamar. Faz isso que vai dar certo. Fazer o certo com disciplina, com muito amor e sem reclamar. Então, gente, tudo na vida também tem um para quê. A dor que muitas vezes nos visita está ali para a gente crescer. Em vez de a gente ficar reclamando e praguejando, a gente pode aprender. Eu me lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre perguntava assim: Senhor Jesus, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Por isso sempre vai trazer uma coisa boa. Vocês viram, por exemplo, que o sucesso fica melhor quando vem acompanhado no bem de todos. Nós precisamos fazer do nosso esporte predileto trabalhar para o bem de todos. A lei divina é o bem de todos. Toda a mensagem do Evangelho é para o bem de todos. Então vejam bem, dentro dessa situação, existem inúmeras causas sociais e ambientais esperando a nossa contribuição. Existe um monte de causas nobres aí fora, esperando que cada um de nós oferte os seus melhores talentos. E essa história de nós podermos contribuir com causas sociais anima muita gente. Isso é o que a gente chama de propósito de vida. Todos nós viemos a esse mundo para escrevermos uma grande história, para que pessoas se beneficiem até da nossa dor. Nós podemos fazer coisas belas acontecer. E aí eu pergunto para todos vocês: qual a dor da nossa sociedade que você se esforça para amenizar? Qual a dor de alguém que você está se empenhando para aliviar? Você é daquele que está passando pelo mundo só para receber as coisas caindo do céu? Ou você também está contribuindo? Nós precisamos sempre ter como meta aliviar a dor de alguém. É aliviando a dor dos outros que nós nos curamos. É aliviando a dor do outro que nós vamos melhorar o relacionamento familiar dentro da nossa casa. É o perdoando, é o amando, é o tolerando. E aí eu pergunto para vocês: como você deseja ser lembrado pelos seus netos e familiares? Eu falo muitas vezes com os meus amigos, né? Como é que você quer ser lembrado pelo seu neto? Como um avô grande empresário ou como um avô benfeitor da humanidade? Você gostaria de ser um benfeitor da humanidade? Você gostaria de passar pelo mundo e deixar uma história que realmente lá na frente os seus netos, os seus familiares venham a se orgulhar? E aí então vem uma outra pergunta: qual o legado que você deseja deixar para as gerações futuras? Legado. Legado é alguma coisa que você cria, que pessoas no futuro vão se beneficiar. Qual o legado que você pretende deixar para gerações futuras, né? Então nós temos que aprender a buscar soluções para as dores do mundo.
Nós aqui somos pessoas de boas intenções. Precisamos buscar soluções para dores do mundo, e muitas vezes soluções fora da caixa, fora do trivial, porque a dor ela é muito vasta, né? Então, todos nós, por exemplo, queremos construir famílias saudáveis, amorosas, éticas e solidárias. Você não gostaria de fazer isso? Então, construir essas famílias é um grande desafio. Não é fácil educar filhos, não é fácil conviver com pessoas de gênero diferente dentro de casa, mas esse desejo de construir famílias também deve animar muita gente. Então tudo aqui é aquela história, né, dos chamados divinos, né? O Pai bondoso sempre está nos chamando. E aí eu pergunto, que tal enriquecer para a eternidade, né? Que tal a gente fazer coisas que amanhã a gente se sinta bem? Então dizemos que investir em obras do bem que rendem dividendos para a vida futura é ser realmente inteligente. O homem e a mulher realmente inteligente lembra das mensagens do Evangelho, quando Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo, né? Que a gente deve entesourar os nossos talentos aonde os ladrões não roubam e as traças não roem. É no serviço de dedicação ao próximo que nós nos elevamos perante Deus, porque a bondade divina, ela transforma as trevas em luz através da compaixão. Nós não podemos perder a compaixão da dor alheia. Muitas vezes nós vemos a televisão lá, Cracolândia, um monte de gente na sujeira, brigando, roubando, e tem gente que fala: esse povo tem que morrer todo, esse povo não tem mais jeito, né? Tem que botar todo mundo na cadeia. Mas lá tem o filho de alguém. Muitos de vocês passaram por lá. Então é fundamental nós trabalharmos a ideia da compaixão. E aí eu queria lembrar essa frase. Essa é uma frase ligada ao judaísmo, mas muito, muito próxima do dia atual, que diz que quem salva uma vida, salva uma humanidade. E essa frase, ela está num filme, num livro chamado A Lista de Schindler, né? Que é um filme interessante, e eu vou passar agora para vocês. Eu vou diminuir aqui, só um minutinho. Nós vamos ver agora um outro momento.
empresário aparentemente corrupto, que aprendeu a sentir compaixão da dor alheia, e ele salvou mais de 3.000 judeus que iriam morrer nas câmaras de gás durante a Segunda Guerra, e deu a eles a chance de viver, e deu a chance de eles terem filhos, netos, né? Quem salva uma vida, salva uma humanidade. No caso da nossa causa, que é a dependência química, cada pessoa que a gente tira da rua, do álcool, da droga, do crime, da prostituição, essas pessoas recuperadas terão famílias, terão filhos, terão netos, terão empresas, escreverão uma grande história. Mas para isso a gente tem que ter o fator compaixão. Ajudando os outros, desenvolvemos a nossa humanidade, expandimos a nossa consciência e retribuímos a vida, parte de tanta coisa boa que ela nos ofertou. Nós não podemos passar por esse mundo sem retribuirmos a Deus tanta coisa boa que deu, tanta gente, tanto sofrimento que a gente pode aliviar de uma forma ou de outra. Então, no nosso caso, acolher e tratar um dependente químico é tirar uma alma sofredora da rua, do crime, do alcoolismo, das drogas, da prostituição. Realmente restaurar vidas. E nós, gente, precisamos aprender a gostar de fazer o que precisa ser feito. Nós não estamos mais na época de fazer o que eu gosto. Nós temos que aprender a gostar daquilo que precisa ser feito. Aonde houver uma dor humana, nós devemos ser voluntários para encontrar um jeito de aliviar essa dor. Socorrer famílias que adoeceram ao longo do tempo é uma causa urgente. Muitas vezes a pessoa mora numa linda casa de esquina, tem um lindo carro e lá dentro é um ambiente de muita tristeza, de muito sofrimento. Não vamos nos iludir achando que riqueza e bem-estar representa a felicidade. Brigas, divórcios, filhos rebeldes, alcoolismo, drogas, suicídio, tudo isso pode ser também um ponto de partida para nós encontrarmos um propósito de vida. Qual é a dor da sociedade que você se propõe a aliviar? É a mesma pergunta. O que podemos fazer juntos? Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos nos unir para podermos fazer essas coisas. As oportunidades, elas estão aí, principalmente na questão do trabalho voluntário. Porque se o mundo tem problemas, nós devemos procurar soluções novas para desafios novos. Podemos doar nosso tempo, nossa inteligência, nossos talentos e a nossa criatividade no trabalho voluntário. Então, se nós queremos transformar esse mundo num lugar melhor, podemos tomar a iniciativa do trabalho voluntário. A comunidade terapêutica Filhos da Luz tem 8 unidades próprias e filantrópicas, esperando a contribuição de cada um de vocês. Mas nós temos um convite especial. Sabe qual é o convite especial? Que tal você trazer seus filhos e netos para a causa do bem? Não estou nem falando para você ir. Eu estou falando que nós temos que arrastar os nossos filhos e netos para o bom caminho. Porque se nós não dermos esse exemplo de trazê-los para o bem, eles podem se desviar. Então também isso é uma coisa muito importante. Bom, finalmente, que é o que a gente falou hoje, possam inspirar todos vocês a escreverem uma grande história na sua vida e fazer a diferença na vida de muita gente nesse planeta. Veja a reunião de hoje como um chamado de Deus, tocando o coração de cada um de nós para escrevermos uma grande história, tá bom? Gratidão a todos vocês por terem nos escutado. Obrigado, tá bom? Pessoal, só mais uns 5 minutinhos
vocês vão aguentar um pouquinho aqui. Já que ele tocou na palavra voluntariado, eu fui uma das primeiras voluntárias. Não fui a primeira, mas uma das primeiras, né, Ronaldo? Conheço o Ronaldo há mais de 25 anos. Então, assim, hoje, vocês que estão internados, que a gente está lá semanalmente conversando, vocês não têm ideia do bem que vocês fazem a nós. No começo do ano passado, eu tive um câncer, todo mundo sabe, e eu sempre digo que aprendi com eles o que é viver só por hoje. Hoje eu tento passar para eles esse aprendizado, porque é fácil falar só por hoje. A gente precisa exercitar só por hoje. E só exercitamos só por hoje quando passamos por problema, quando temos dificuldades, quando temos que lutar contra uma doença ou contra um próprio vício, um defeito qualquer. Hoje, a casa Filhos da Luz, para mim, é algo extremamente importante. E sei que para muita gente aqui, que é voluntária lá, também é algo que nos sustenta. É o que ele estava ali vendo a lista de Schindler. Vocês veem no final, cada pedrinha daquela foi uma vida que ele salvou. Então, o Filhos da Luz vai chegar um tempo que nós não vamos nem ter ideia da quantidade de gente que já passou por lá, que já... Então, assim, às vezes a gente tô andando em Carapicuíba e de repente outro dia eu escutei assim, Lili, eu comecei a procurar, o cara estava lá em cima pintando um prédio e era do Filhos da Luz. Eu sou aquela que conta historinhas, então muitos deles me param e falam, nossa, cada vez que eu saí de lá, já alguns que entraram e saíram, e na recaída eu lembrava da tua voz contando aquela historinha. Então, assim, não tem nada que possa felicitar mais a gente do que poder fazer, né? Aquele outro vídeo que passou do rapaz na rua e a família chegando, é algo que realmente toca todos nós, né? Se vocês não tiverem a oportunidade das famílias abraçarem vocês de novo, constituam uma família forte daqui para frente. Ao sair da internação, vão ficar firmes. É fácil? Nada é fácil, e não é para ninguém. A vida, só de ver a Segunda Guerra Mundial, a gente já vê a dívida que a humanidade tem de ter feito tanta coisa absurda. E eu sei que ali quem não é todos que são espíritas, mas para nós que somos espíritas, pode ser que nós fomos um dos que fez aquele mal. E hoje nós temos que reparar esse mal. Não importa se fomos ou se não fomos. Nós estamos no mundo para tentar reparar o mal, ou que nós fizemos, ou que alguém fez, não importa. Vamos colocar isso em prática na nossa vida. E o que mais nós queremos é que vocês que estão internos, um dia também assumam e venham também fazer, porque eu falo isso em todas as reuniões deles, né? E então, vendo as histórias, como a história do Paulo, que nos anima cada vez mais a dizer, se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Deus não tem privilégio com ninguém, gente. Não há privilégios. Há a força de vontade que Deus depositou em cada um de nós. Só que nós precisamos desenvolver, tá? Deus, quando nos criou simples e ignorantes. E colocou em nós a capacidade de sermos muito melhor do que somos hoje. Mas para isso, nós precisamos lutar. Nós precisamos acreditar em nós. Acreditar naquilo que eu quero na minha vida. E ir atrás daquilo que eu quero. E nunca esquecer a raiz, né? Quando os que já se curaram, nós temos vários que já passaram pela casa e que hoje se reúnem, 5, 6 que estão limpos há anos e vão fazer um jantar de fim de semana, sabe? Eles vão levar aquilo que eles tiveram na época. A maioria conhece o Rodrigo junta os meninos que estão limpos, e o Rodrigo foi um dos primeiros lá que passou na casa, e ele um dia perguntou para a nossa equipe, só tinha uma equipe de jantar, né? Que a gente faz, para quem não sabe, a gente faz jantares de sábado, quem quiser também, né? Se juntar a nós, mas quando iniciamos era uma vez por mês. E um dia ele perguntou para uma das voluntárias, por que você perde o seu sábado para vir aqui alimentar esses nóia que somos nós? Ela falou, não, eu não perco, eu ganho. Isso calou de tal forma dentro do Rodrigo,
que o Rodrigo hoje, ele falou, o dia que eu puder, eu vou estar fazendo a mesma coisa. E ele cumpriu com a palavra dele. Ele vai em todas as casas, ele já foi lá na Terra da Luz, ele vai, ele faz torta, porque o problema não é fazer a comida, não é a comida em si, é o ato de alimentar não somente o corpo, mas alimentar a alma. Porque a gente, quando está na cozinha, quando está alimentando, a gente está doando. E a gente quer doar para vocês o melhor, para que cada um de vocês também possam, um dia, se juntar a nós e ser um voluntário na casa. É o que a gente mais deseja, é o que a gente mais fala para vocês. Então, hoje, aqui eu estou vendo, tem vários voluntários do Filhos da Luz. Então, que todos possam, vocês verem nesses voluntários, uma coisa que vocês podem abraçar mais tarde. E eu digo sempre para vocês, vocês vão ter, quando vocês estiverem curados, se estiverem lutando contra esse vício, vocês terão muito mais autoridade do que eu, do que Tereza, do que qualquer outro voluntário. Porque você sabe o que você passou, vocês passaram, estando vocês lá na casa, dando o exemplo de vocês, meu Deus, é muito maior do que os nossos exemplos. Nós estamos lá por diversas razões, mas não conhecemos minuciosamente o que vocês passaram. Agora vocês podem, se ter força, sair dessa vida e ser um voluntário na casa e trazer para a cura muitos e muitos que um dia estarão lá também. Então nós estamos aqui só para agradecer ao Filhos da Luz, agradecer ao Ronaldo que nos deu essa oportunidade, o filho dele que infelizmente por estar na droga possibilitou a abertura dos Filhos da Luz. Eu estive com o Ronaldo desde o primeiro centro que ele abriu, foram 12 casas que ele abriu com o próprio dinheiro, com o próprio esforço dele, né? E depois ele deixou, né? Essa casa foi uma casa que ele nos doou e ele está tocando essas outras casas lindas e que nós queremos muito estar cada vez mais próximos e cada vez mais podendo fazer para aqueles que entrarem e para que vocês que estão saindo um dia possam também estar conosco. Gente, muito obrigada, eu vou fazer a oração final e agradecer imensamente essa manhã tão linda nessa casa de luz. Nós vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, ao anjo da guarda, ao Espírito Santo, que cada um de nós possa abrir mente e coração e trazer e sentir a presença desses amados, queridos, que nos envolvem e que estão conosco lutando dia após dia para que a gente vença as nossas mazelas. Que nós possamos agradecer ao Mestre Jesus que bate a nossa porta, que é a porta do nosso coração, e que nós precisamos ter a atitude de abri-la por dentro. Ele estará ali, nos dando a mão e nos dando toda a força que precisamos para continuar a batalha da vida, para continuar, quem sabe, tendo força para ajudar o outro que ainda se encontra enfraquecido. E assim, nós vamos estar distribuindo tudo aquilo que Deus nos deu e que nós conseguimos desenvolver em nós. Obrigada, Senhor, por essa manhã linda e que todos, sem exceção, retornem aos seus lares, retornem às suas internações, muito mais fortalecidos, com muito mais esperança em vossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Só um minutinho, E eu com isso, tá? Do Ratinho, muita gente conhece, mas eu vou contar do Ratinho. Hoje eu tenho palestra à noite com o senador, vou falar também. O Ratinho morava numa fazenda e ele viu que a dona da fazenda chegou com uma ratoeira e ele ficou desesperado. E o Ratinho saiu em procura de ajuda. Foi até o galinheiro e no galinheiro falou: Dona Galinha, a dona da casa comprou uma ratoeira, a senhora não pode me ajudar? Ela falou: que eu vou, nem vou lá dentro da que eu vou ajudar, e eu com isso, tenho nada a ver com isso. E ele foi até o chiqueiro, chegou o chiqueiro, falou com o porco, e o porco chutou o Ratinho, falou: olha o meu tamanho, você acha que eu vou me preocupar com a ratoeira? E eu com isso, sobe daqui. E ele foi até o pasto, falar com o boi, com a vaca: por favor, me ajudem, tem uma ratoeira na cozinha.
O boi falou: que é isso, cara? Olha o teu tamanho, olha o meu tamanho. Chispa daqui, não tem nada a ver com isso. E o ratinho, muito triste, foi para sua toca e lá ele ficou e não saiu aquela noite, porque ele ficou com medo. Mas no meio da noite, a ratoeira desarmou. Plaft! Ele saiu porque só tinha ele de rato. Ele falou: o que será que aconteceu? A dona da casa também desceu as escadas e não acendeu a luz. E era uma cobra que havia passado pela ratoeira e a ratoeira desarmou no rabo da cobra. Quando a dona da casa chegou perto, a cobra mordeu a dona da casa. Aí foi aquele auê, o marido acordou, levou a mulher para o hospital, fizeram tudo o que podiam fazer pela mulher e o médico falou: olha, senhor, nós fizemos tudo o que podíamos para a sua esposa. Agora o senhor tem que levar ela para casa e alimentá-la muito bem. O que a gente faz quando alguém está doente? Uma canja. Foram lá e pegaram a galinha e fizeram a canja. E aí a mulher não melhorou. E como é fazenda, interior, as pessoas procuram visitar o doente, né? Aqui já é mais difícil, né? Mas lá ainda o pessoal visita. E todo mundo do interior adora servir muito bem as pessoas. Então tinham que servir os visitantes. O que eles fizeram? Um pernil, que todo mundo gosta, né? Mataram o porco. E a mulher morreu. A cidade inteira veio no velório da mulher, que era na fazenda. Eles mataram o boi. Moral da história: cuidado ao dizer e eu com isso. Nós estamos interligados, todos são importantes nessa vida. Nós somos importantes um para o outro. Não pense que vocês são insignificantes, porque vocês não são. Isso aqui, nós estamos mergulhados e todos numa mesma casa que se chama Terra. Então não podemos dizer eu com isso. Nunca mais vamos dizer isso. Não preciso bater palma. Está encerrado. Obrigada pela presença de vocês.